Bem-vindos ao canal Sem Tutoriais. Eu sou o Antônio e hoje nós teremos uma aula sobre a criação de listas automáticas em planilhas eletrônicas. Para isso, iremos utilizar dois softwares de planilhas eletrônicas distintos, o Microsoft Excel e o LibreOffice Calc. O Excel é o mais conhecido de todos, é o programa que é feito pela Microsoft. Ele é realmente um software com muitas possibilidades, com muitos recursos, utilizado por muitos profissionais. Mas se você estiver impossibilitado por qualquer problema de usar o Microsoft Office, você pode usar o Calc, que é um programa de código livre, totalmente gratuito, e que também pode ser usado com grande similaridade de uso ao Microsoft Excel. Roda a vinheta. Voltando, apresentando aqui então para vocês o Microsoft Excel e nessa outra tela nós temos o LibreOffice Calc, como vocês podem ver aqui. Não se esqueça de dar o seu like, ele ajuda o nosso canal a ficar mais conhecido e divulga o nosso conteúdo. Então vamos às nossas aulas. O Microsoft Excel ele é um programa da Microsoft e ele é um programa de planilha eletrônica muito completo. Mas nem sempre é possível usar. No seu trabalho, na escola, em qualquer outro local, você pode usar perfeitamente o LibreOffice Calc, que é esse outro programa aqui. Você pode ver ele. Então, ele é um programa de código livre. Então, ele é perfeitamente utilizável em qualquer local que você estiver. Se você estiver no seu trabalho, na escola, você pode puxar ele da internet e instalar, porque ele é de código livre, ele é totalmente de graça, certo? Ele é em português do Brasil. O layout dele é como o Excel antigo, antes da navegação por abas no Excel. Mas a gente vai ver hoje na nossa aula de listas ordenadas que ele é um programa muito fácil de utilizar e muito parecido com o Excel, extremamente parecido. Então nós vamos aqui começar com a nossa aula sobre listas ordenadas. Listas ordenadas são aquelas listas que você precisa colocar na sua planilha, quando você for fazer uma planilha. Então você precisa preencher, por exemplo, uma grade horária, né? Você precisa fazer, você está trabalhando numa academia, você está trabalhando vai fazer a folha de ponto do pessoal, ou uma agenda de trabalho, agenda de rodízio, e aí você precisa fazer uma lista com os dias da semana. Então, normalmente você pode pegar, por exemplo, segunda-feira. Seleciona a data, seleciona a, a célula onde você escreveu o início da sua lista. Você aproxima o mouse do canto inferior direito. Você vai ver que o mouse ele se transforma vamos aproximar mais aqui. Então ele se transforma uma cruz cheia numa cruz com só dois tracinhos, bem no canto direito ali. Então, se você pegar, clicar com o seu botão esquerdo e descer, colocando somente segunda-feira, ele vai completar escrito segunda-feira em todas as linhas. Se você escrever dois dias, seleciona os dois dias, mesma coisa. Vai com o cursor do mouse até o canto direito inferior, seleciona e desce. Então, uma lista ordenada quando você vai fazer uma planilha na sua, no seu trabalho, na escola, qualquer planilha que você precise fazer, você preenche sempre
a primeira linha com a lista ordenada, e aí você pega e puxa para baixo. Então é sempre assim, seleciona a primeira célula que você escreveu, vai até o canto direito, o cursor do mouse ele se transforma de uma cruz branca para uma cruzinha preta, né? Você clica com o botão esquerdo, segura e desce. Você vai ver que ele faz um contorno nas células que você está querendo copiar aquele valor, ou gerar aquela lista, melhor dizendo, né? Então você conseguiu gerar sua lista aqui, certo? Se você preencher somente primeira célula, e ela for uma lista ordenada, as listas ordenadas, elas estão, para você localizar onde elas estão aqui, ó. Você vai lá no botão do Office, vai em opções do Excel. Na primeira tela que abrir, dos mais usados, você clica aqui, ó, editar listas personalizadas. Então ele abre a lista personalizada. Perceba que você tem aqui uma lista que eu criei, que eu vou excluir agora, que a gente vai criar depois de novo. E você tem aqui, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo, segunda, terça. Então você preenche a lista ordenada aqui e do jeito que você colocar aqui e puxar para baixo, ele vai autocompletar essa lista. Percebe que janeiro e fevereiro aqui, ó, o domingo está com a primeira letra maiúscula, o domingo está com a primeira letra maiúscula, o janeiro e fevereiro estão com letra maiúscula ou com letra minúscula. Todas as listas que estiverem aqui, elas vão ser preenchidas aqui. Para você criar uma nova lista, a gente vai ensinar daqui a pouco. Então, o fato de ela estar com letra minúscula ou maiúscula, aqui não interfere no uso do nosso programa, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa que fez aqui, a gente vai fazer agora no LibreOffice Calc, né? E depois vamos a outros exemplos de listas ordenadas, que são esses exemplos todos aqui que a gente vai fazer. Então aqui nós estamos no LibreOffice Calc, eu vou criar uma nova planilha aqui e a gente vai, a gente vai colocar aqui a mesma coisa. Janeiro, e fevereiro. Mesma coisa, seleciona as duas células, o cursor, vamos aproximar um pouquinho para vocês poderem ver melhor. Então, no LibreOffice Calc, quando você seleciona as duas células, o mouse é o ponteiro normal, até quando você aproxima ele do ponto ali no canto direito inferior, clica com o botão esquerdo, desce. Pode ver que ele cria uma linha roxa nas células que você está selecionando e você vai gerar a sua lista ordenada. Da mesma forma, você aproxima aqui, escrever só janeiro, você aproxima e cria a sua lista ordenada. Percebe que no caso do LibreOffice Calc, a lista ordenada eu coloquei a primeira letra maiúscula e ele gerou a lista com todos os meses com a primeira letra em minúscula. E da mesma forma
quando eu fiz com janeiro e fevereiro, você pode gerar, quando é uma lista ordenada, você pode gerar a partir da primeira célula. Eu tenho por hábito sempre escrever a primeira e a segunda célula e depois gerar a lista, mas é do uso pessoal de cada um. Normalmente, quando ele está na lista ordenada, você seleciona a primeira célula, já é o suficiente. As diferenças entre um software e o outro, o Calc e o Excel, é que o Calc, quando você coloca a primeira letra em maiúsculo, ele não gera a lista em letra maiúscula. E aqui, quando você coloca em maiúsculo, aqui também é a mesma coisa, ele também não gerou. Ele só vai gerar se você colocar aqui em ferramentas, opções. Ele tem no lado esquerdo aqui também todas as opções do LibreOffice. Você vai no LibreOffice Calc aqui e clica em listas ordenadas e percebe que todas as listas ordenadas estão com as letras minúsculas. Então, para você gerar uma com letra maiúscula, você cria uma nova com letra maiúscula só. Criada nossa lista com letra maiúscula, vamos ver se ele vai gerar agora conforme a nossa necessidade. Como eu disse para vocês, eu prefiro sempre pôr 2 meses primeiro, ou os 2 primeiros itens da lista, seleciona. E aqui, conforme eu disse a vocês, agora ele gerou com a primeira letra maiúscula. É sempre interessante num trabalho, numa questão de estética. Mais tarde, em outras áreas, a gente vai ver todas as questões de estética de todos os softwares, o Excel e o Calc. Hoje, nessa aula, a gente vai ver somente listas ordenadas. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, vamos diminuir um pouco o tamanho da tela. Voltando aqui para o nosso exemplo, vamos ver o que acontece agora no Calc. Esse aqui é o Calc, olha a telinha dele, né? Vamos ver o que acontece no Calc. Quando eu tenho AB e seleciono as 2 primeiras células, eu queria criar uma lista ordenada com o abecedário. Ele não cria a lista. E ele não cria a lista ordenada porque ele não tem essa lista ordenada lá. Certo? Mas ao mesmo tempo que ele não cria a lista ordenada ali, quando você seleciona datas, por exemplo, e você tem só a primeira célula preenchida, ele cria as datas que você precisa. Então você precisa, por exemplo, criar um relatório diário. Você não vai ficar preenchendo 1 do 1, 2 do 1, 3 do 1, 4 do 1. Você cria a primeira, seleciona e desce até onde você quiser. Ele vai colocar todos os dias do ano. Ele tem um calendário interno, então se você passar de 30 dias, por exemplo, ele cria dos outros meses. Ele sabe os anos bissextos, ele sabe tudo. É você criar e tudo mais. O que ele não sabe aqui é que dia desses é sábado ou domingo. Só dessa forma assim. Você teria que formatar a célula para identificar qual é o sábado e domingo. Isso será objeto de próximas aulas. Uma aula somente com estudo de datas, soma de datas, subtração de datas. É uma coisa bem interessante e que precisa prestar bastante atenção também. Como eu disse para vocês, eu tenho por hábito sempre fazer as 2 primeiras células da forma como eu quero que ele crie a lista ordenada, para eu dizer para ele como que eu quero a minha lista ordenada. Então, por exemplo, aqui foi só de dias. E sempre que você fizer células só, é somente dias. Quando você faz 2 células, aqui, por exemplo, eu estou falando que eu quero o janeiro e fevereiro.
Então, ele vai sempre criar uma lista ordenada de meses para mim. Então, aqui eu tenho até dezembro de 2017, janeiro de 2018, até dezembro de 2018, janeiro de 2019. Se eu quiser uma lista de anos, uma lista ordenada de anos, mesma coisa, 1 do 1 de 2017 e 1 do 1 de 2018. Então eu vou e crio essa lista ordenada. Da mesma forma são os minutos. Então eu tenho uma lista ordenada com os minutos e eu tenho uma lista ordenada aqui com horas, ó, 11 e 1, meio-dia e 1 horas. Então tudo isso aqui eu posso criar várias listas ordenadas. Quer dizer, ele não vai criar aqui porque eu selecionei uma célula preenchida e uma célula vazia. E é o que ele está fazendo. Ele está repetindo o padrão que eu coloquei para ele. Mas nas outras duas ele fez corretamente o que eu pedi. Então aqui é a mesma coisa. Pois venho e puxo. Quando você tem datas e horas, você não precisa criar essa lista ordenada lá, são números. Normalmente, tudo que você faz com um número, ele entende a sequência corretamente e ele vai fazendo, né? Vamos ver se funciona com números ímpares, por exemplo. Normalmente, como eu disse, normalmente com números ele entende o que você quer fazer. É uma questão de você preencher os dois primeiros ou os três primeiros da forma que você deseja, com a sequência que você quer, e ele cria a sua lista ordenada. Então, por exemplo, aqui eu tenho somente números ímpares. Ó. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 até o 33. Mas com letras, não. Com letras, com nomes de coisas, com dias da semana. Esses, se você precisar de uma lista ordenada, aqui por exemplo, ele criou somente o AB, 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 AB até o fim. E aqui é a mesma coisa, ele vai criar somente A até o fim. Para eu ter uma lista ordenada do abecedário, eu preciso criar essa lista. Mas tudo que a gente fez aqui até agora, a gente fez no Calc. Você deve estar se perguntando, pô, mas eu quero usar o Excel. Não, calma aí, então vamos lá fazer no Excel e depois a gente volta aqui para criar a lista ordenada para esses dois itens aqui. Então vamos lá. Estamos avançando para o Excel. Aqui é a mesma coisa. Eu vou gerar todas essas listas de uma vez. Então perceba, aqui eu estou sequenciando. Esse aqui eu vou pôr aqui, ó. Não, vou criar essas aqui primeiro, depois eu faço. Aqui eu vou sequenciar o dia. Então, eu sequenciei o dia. Eu não tenho lá uma lista ordenada de dias. Mas como é uma questão de tudo que envolve números, né? Datas, horas, números, o Excel ou as planilhas eletrônicas em geral, elas preenchem corretamente a sua lista ordenada. Então, aqui eu tenho a sequência de dias, uma lista ordenada de dias. Aqui eu vou preencher todas essas listas ordenadas de uma vez. Então aqui eu estou sequenciando os meses e aqui os anos. Nessa eu estou sequenciando os minutos e nessa aqui eu vou sequenciar as horas. Então é só
canto inferior direito, seleciona até onde você quiser e ele preenche a sua lista. Então aqui está sequenciando os meses, aqui eu sequenciei os dias, aqui está sequenciando os meses. A mesma coisa, ó, chega até dezembro de 2017, ele entende o que você quer dizer, ele tem um calendário interno, então ele preenche o resto aqui. Aqui estou sequenciando os anos, aqui estou sequenciando os minutos e aqui eu estou sequenciando as horas. A mesma coisa aqui. E aqui. Da mesma forma, como eu falei, eu tenho preferência por preencher sempre os dois primeiros itens de uma lista ordenada. É uma, é uma, é um gosto pessoal, é uma forma de trabalhar, cada um tem a sua forma de trabalhar. Entendam que em planilhas eletrônicas nunca vai existir uma só maneira de você fazer aquela determinada ação. Sempre existe mais de uma maneira e você precisa encontrar a sua maneira de trabalhar. Quando você faz um sequenciamento com números, ele entende o que você precisa e ele faz sequenciamento. Mas, da mesma forma como o calc, se você tentar colocar uma sequência de letras, ele não vai entender. Então, tudo que envolve letras, códigos alfanuméricos ou nomes, você precisa criar sua lista ordenada interna. Então, vamos lá aprender como fazer isso. De novo, você clica no símbolo do Office, opções do Excel. Vamos criar a lista ordenada dentro de Mais usados, editar listas personalizadas. Percebam, aqui nós temos as listas de dias da semana e de meses do ano. Vamos adicionar uma nova lista, então é só escrever a sua lista, a sequência de nomes ou de letras que você precisa, ou seu código alfanumérico, separados por vírgula. Então aqui a gente vai colocar vírgula B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Criamos nossa sequência, adiciona, OK. E OK novamente. Então agora eu tenho aqui o padrão com uma célula preenchida, puxo para baixo e ele... Opa, eu acho que eu digitei uma letra errada. Vamos ver se eu digitei uma letra errada na minha lista. Exatamente. Então, o padrão que você cria aqui é o padrão que ele entende lá. Então, vamos fazer novamente. Criar uma nova lista. Adiciona. Então, aqui agora eu acho que está correto. OK, novamente. E vamos lá. Vamos apagar essa sequência. E fazer novamente. Eu preenchi uma letra. Puxei e ele preenche corretamente. Preenchi as duas primeiras sequências da minha lista ordenada. E ele preencheu corretamente. Feito isso no Excel, vamos agora para o LibreOffice Calc e vamos fazer a mesma coisa. Então, não tenho essa lista ordenada lá. Estou criando, não criei ainda, então quando eu tenho uma sequência de duas primeiras células preenchidas, ele repete essa sequência.
Da mesma forma vai acontecer com uma célula preenchida. Então, aqui está. Vamos criar essa lista, mesma coisa, vai em ferramentas, opções, estou nas listas ordenadas, vou adicionar uma nova lista, mesma coisa. Então, eu criei a minha sequência, vou adicionar lá, ABCD, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, ok, venho na minha sequência, e como vocês podem ver, ele preenche a minha lista ordenada corretamente. Tanto com as duas primeiras células preenchidas, quanto com a primeira célula preenchida, você tem aí a sua lista ordenada preenchida corretamente. Então é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Já ficou até um pouco extensa demais. Não esqueça de dar o seu like, ele ajuda o nosso canal a ficar mais conhecido, ele divulga o nosso conteúdo. Deixe aí as suas sugestões, opiniões nos comentários ou até dúvidas que vocês tiverem para as nossas próximas aulas. Um grande abraço e até mais.